Josué 21, versos 43 a 45, um texto que pode resumir bem o livro que nós vamos estudar essa noite. Acompanhe a leitura comigo. Desta maneira deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais, e a possuíram e habitaram nela. O Senhor lhes deu repouso em redor, segundo tudo quanto jurara a seus pais. Nenhum de todos os seus inimigos resistiu diante deles. A todos eles o Senhor lhes entregou nas mãos. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Antes de iniciarmos, vamos a Deus em oração. Deus Santo, essa noite nós nos achegamos diante de Ti mais uma vez, com toda reverência, com todo o temor diante de Ti. Senhor, nós não temos dignidade, nós não temos nenhum mérito para lidarmos com a Tua palavra. Ela é santa, ela é pura, viva, poderosa, eficaz. Senhor, pela Tua graça e pela Tua misericórdia, com essa proposta de exposição panorâmica do livro de Josué, nós não queremos apenas estar diante de um estudo teórico. Senhor, não nos permita sair daqui apenas com informações. Senhor, pelo Teu Espírito, pelo poder que há em Ti, e sabemos que essa é a Tua vontade, usa da Tua palavra, usa, Senhor, da Tua Escritura, para nos transformar, para nos encorajar, para nos repreender essa noite, para mudar, Senhor, a nossa sorte, mudar o nosso pensamento, nossas atitudes, mudar nosso testemunho, principalmente, acima de tudo, mudar a nossa relação com o Senhor. Nós não temos confiança em nenhum outro a não ser em Ti, e queremos nos submeter à Tua palavra nessa noite. Então que Teu Espírito me use, e conceda também graça aos meus irmãos para que possam compreender, para a glória de Cristo Jesus. Amém. O livro de Josué é o objeto do nosso estudo dessa noite. Nós já passamos pelo Pentateuco, e vale a pena nós passarmos e fazermos uma breve recapitulação do que até aqui nós vimos, porque apesar de não estar no Pentateuco, o livro de Josué tem tudo a ver com o que já foi ensinado até agora. Em Gênesis nós vimos o livro das origens, a origem do mundo, a origem dos povos e a origem de Israel. Essa origem nos patriarcas termina ali em Gênesis com a estadia dos filhos de Jacó na nação egípcia. O Pentateuco continua em Êxodo, onde é contada a história de como Deus resgata o povo de Israel do Egito e continua o seu trabalhar e continua conduzindo esse povo para cumprir as suas promessas dadas aos patriarcas. Nós entramos em Levítico, o livro que conta que durante a peregrinação no deserto, Deus estabelece quais seriam os critérios do relacionamento entre Ele e o seu povo. Agora que o povo de Israel tem um governante, uma teocracia, um Deus como rei, em Levítico nós vamos ver que por meio da santidade e de uma adoração regrada, ou seja, uma adoração sob regras, seria a forma como Deus lidaria com esse povo. Chegamos no triste livro de Números, que conta a história da primeira geração que saiu do Egito, que mediante murmuração, mediante falta de fé e confiança em Deus, recebeu a triste punição de não terem o direito de entrar na terra prometida. E aí nós vemos o levantar de uma segunda geração que Deus passa a trabalhar no livro de Deuteronômio.
em que a lei é repetida e Deus passa a lidar com uma nova geração de israelitas, para aí sim, às margens do rio Jordão, encerrar o livro de Deuteronômio e o livro de Josué continuar essa história. O livro de Josué começa assim. Imagine um mapa, você vê um mapa na minha frente. E no meio desse mapa, desse território, corta um rio, chamado Rio Jordão. O povo de Israel, no início do livro de Josué, está à margem leste. Como se, para vocês que me veem, à margem leste do Rio Jordão. Esperando as orientações de Deus para o que fazer. Como agir. Então que começamos a saga de Josué. Vamos às informações iniciais importantíssimas para a compreensão do livro. O título, tanto no hebraico como na Septuaginta, na versão grega do Antigo Testamento, o nome é Josué. O título de seu autor, do principal personagem desse livro. O nome Josué significa Deus é salvação. A autoria de Josué, ela não é muito contestada. Existem evidências internas dentro do livro em que Deus manda Josué escrever determinados fatos. Então não tem muita dificuldade. Tanto os fatos como a escrita do livro aconteceram entre os anos 1300 e 1350 antes de Jesus nascer. Uma importante informação histórica a respeito desse livro. Naquela época, lá na Terra Prometida, o lugar onde se passa a história de Josué, nós tínhamos algumas características políticas ali interessantes a considerarmos. Esse período de Josué é o período que marca a queda, o declínio da força do poder do Egito. O Egito, há pelo menos 50 anos antes dessa história, estava em declínio, já estava perdendo sua hegemonia, sua expansão territorial, as guerras, a força militar do Egito estava em queda. E a região palestina, a região objeto do nosso estudo, a região geográfica, não possuía naquela época uma nação forte e poderosa que estava governando. Não havia um império, não havia uma hegemonia política militar governando aquela região. O cenário político, para você entender bem o que vai acontecer aqui nessa história, é que aquela região era tomada por povos, os amorreus, os cananeus, mas a organização política deles era por cidades individuais. Cada cidade possuía um rei e cada cidade possuía autoridade sobre ela mesma. Então eles se organizavam, eles fortaleciam suas muralhas, eles fortaleciam seus exércitos, faziam acordo de paz entre eles, mas não existia uma nação única dominando toda aquela região. Isso é muito importante. É a soberania de Deus atuando no contexto político e militar para facilitar, para possibilitar a conquista daquela terra. Nesse assunto, a tomada da terra prometida, a expulsão dos amorreus e cananeus, existe muita polêmica. Nossa, como esse Deus é injusto. Como esse Deus chega e promove um extermínio, uma matança de tantos povos que ali estavam, para que de maneira supostamente egoísta, colocar o seu povo. Nós precisamos ressaltar e mostrar como eram esses povos. Qual o intuito de Deus em tudo isso? Será que é mesmo um desejo egoísta de Deus, exterminando aquele povo e colocando o seu próprio povo ali? Os cananeus e amorreus, eles estavam espalhados pela terra prometida. A religião deles era politeísta, vários deuses, uma religião pagã, principalmente com o culto a Baal
o deus da fertilidade, Acera e Anata. E o principal método de culto deles era o culto por meio da prostituição. O culto por meio da sexualização de atos culticos. A cultura e a arte, bem parecida com a nossa época, bem parecida com a tendência que nós estamos vendo por aí, e que vai piorar. A exploração da depravação humana. Os amorreus e cananeus são conhecidos na arqueologia, na história, na sociologia, por serem povos que exploravam os limites da depravação. Povos que podem ser comparados a Sodoma e Gomorra. E é nesse contexto, e é diante dessa visão que o próprio Deus tinha desse povo, que em Gênesis 15, versos 12 a 16, ele diz a Abraão que expulsaria aquele povo. Que não faria naquele momento, porque o nível e o pecado, o nível do pecado e pecaminosidade desse povo não chegou num patamar insuportável, mas que aproximadamente 430 anos depois, o próprio Deus faria isso. Por meio da expulsão desse povo, aplicaria um juízo sobre eles. O pecado dos amorreus e dos cananeus que provocou o extermínio e a expulsão deles. O estilo desse livro é muito claro, um estilo de narrativa histórica, narrativa de fatos. Só que essa narrativa ela tem um ponto de partida muito importante. E eu peço sua atenção nesse ponto. A narrativa de Josué, dos fatos, parte de um acontecimento específico, tem um pressuposto, possui um fato que gerou as ênfases, os detalhes, e toda a intenção da parte de Deus e de Josué em narrar os fatos, parte de um fato específico que aconteceu no livro de Números. Se você lembrar, em Números capítulos 13 e 14, Deus manda alguns espias para a terra prometida, enquanto Moisés estava vivo, enquanto aquela antiga geração ainda estava viva. Deus manda espias, dentre eles Josué e Caleb. Ao retornarem, Josué e Caleb falam e dizem: é uma terra que mana leite e mel, como diz o nosso Deus. É uma terra boa, é uma terra maravilhosa. E é uma terra habitada por outros povos, mas Deus nos dará essa terra, e nós venceremos, nós vamos conquistá-la. Todos entusiasmados, cheios de fé. Outros espias falam assim: não é uma terra que mana leite e mel. Existem gigantes lá, existem povos terríveis, fortes, e nós não vamos conseguir derrotar. Quem vocês acham que o povo de Israel ouviu? O segundo grupo de espias. E sabe o que eles disseram? Nós não vamos obedecer a Deus. Nós não vamos entrar nessa terra, porque nós não queremos guerrear. Nós não queremos morrer, nós não queremos ser exterminados por eles. Nós vamos ficar aqui mesmo onde nós estamos. E não vamos mais nos submeter a Moisés, a Josué e nem Caleb. Sabe, de tudo que o povo de Israel fez, esse foi o ápice do pecado deles. E sabe o que Deus fez depois disso? Prometeu que esse povo não entraria mesmo na terra prometida. A narrativa de Josué é exatamente para mostrar a conquista da terra, a divisão da terra, mas principalmente para mostrar que Deus cumpriu sim a sua promessa. E mesmo que em meio ou por meio de conquistas, de guerras, Deus foi com o seu povo.
Deus esteve ao lado do seu povo. E muito mais do que isso, o livro de Josué é para mostrar que aqueles que confiam na soberania de Deus, aqueles que confiam na fidelidade de Deus, aqueles que estão dispostos, mesmo que as situações sejam contrárias, aqueles que estão dispostos a serem obedientes, confiando na vontade de Deus, eles vão ver os milagres de Deus. Esse povo vai ver sim, a mão de Deus operando de maneira prodigiosa. É isso que o livro de Josué quer mostrar. Que aquele povo que não quis guerrear, eles pereceram. E eles não viram a glória de Deus mais. Mas a outra geração que se levantou, que confiou, que foi batalhar, Josué, que chegou com toda a fé e esperança e confiou no seu Deus, eles viram a glória de Deus. É isso que Josué quer mostrar. Não é uma simples narrativa, é uma resposta à incredulidade da antiga geração e à confiança da nova geração. Esse livro tem muito a nos ensinar. Muito a nos ensinar em dias como esse. Muito a nos ensinar em dias de grandes desafios. Muito a nos ensinar em dias em que o cenário não está favorável. Muito a nos ensinar em dias que nós dependemos o tempo todo de milagres, de prodígios espirituais ou materiais da parte de Deus. Deus quer que o seu povo seja um povo confiante, um povo que avança. Deus quer que o seu povo seja um povo que confia nele de maneira cega, a despeito do cenário ao seu redor. É esse povo que o nosso Deus opera a sua soberana vontade de maneira favorável. É esse povo. Vamos entrar então na divisão do livro, que vai nos ensinar muito também. São 24 capítulos, divididos em 3 grandes divisões, 3 grandes partes. A primeira parte, a conquista da terra. Como se deu a conquista? Nós vamos ver isso dos capítulos 1 a 13. A narrativa da conquista, por sua vez, se divide também em 2 partes. Antes da guerra, da batalha propriamente dita, Deus submete o seu povo e os seus líderes a uma preparação. Nós vamos ver isso nos capítulos 1 a 5. O capítulo 1, nós temos a famosa preparação de quem? De Josué. O tão conhecido texto, o texto mais famoso desse livro, o capítulo 1, versos 1 a 9. O encorajamento, as promessas de Deus a Josué. O que estava na cabeça de Josué, diante do Rio Jordão, tendo visto a morte de Moisés, estando ali sozinho, de repente cai no colo dele aquela liderança, e quando ele lembra daquele fato lá de Números, nossa, naquela ocasião eu endossei a vitória, naquela ocasião eu estava confiante, mas e agora? Sem Moisés, será que isso vai continuar? Deus primeiro começa a trazer força no líder, no cabeça, Josué, e aquele discurso poderoso de Deus, mostrando a Josué, que assim como ele estava com Moisés, ele estaria com Josué, desde que ele fosse forte e corajoso, que ele não temesse, e desde que ele andasse de maneira correta, na lei do Senhor, dela você não vai se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Com esses 2 aspectos, dessas 2 formas, Josué, eu estarei contigo como fui como Moisés. Então ele sai todo forte daquela conversa, daquela promessa dada por Deus. No capítulo 1, nos versos 10 a 8, nós temos algo interessante. Deus convoca 3 tribos para guerrearem.
Lembra que eu disse para vocês? Eles estavam do lado leste do Jordão. Das 12 tribos, 9 tribos e meia receberam a herança deles já no leste do lado do Rio Jordão. No lado leste do Rio Jordão. Aonde eles já estavam e onde eles já tinham conquistado por meio do ministério de Moisés, 2 tribos e meia já receberiam aquela parte. Eles não precisariam passar o Rio Jordão para conquistar a terra. Entretanto, Deus exige que eles enviem os seus guerreiros para ajudarem as demais tribos na batalha. Só depois eles voltariam para desfrutar da terra concedida a eles. Capítulo 2, nós vemos Josué enviando espias a Jericó. É nesse cenário que nós vimos a história de Raabe, a prostituta pagã, que, tendo ouvido a fama do Deus de Israel antes desse fato, temeu a Deus e fez um voto com aqueles espias, para que, protegendo eles naquela ocasião, ela tivesse a sua vida salva quando Jericó fosse invadida. Mas o interessante é que Raabe mostra que a fama do Deus de Israel, o Deus que conduziu um povo pelo deserto, já estava tomando conta de toda a terra prometida, e todos já estavam temendo. Capítulos 3 a 4, nós temos a travessia do Rio Jordão. E eu vou pedir para você abrir comigo no capítulo 3, no verso 7, para você ver como Deus queria mostrar ao povo de Israel que estava com Josué. Capítulo 3, verso 7. Então disse o Senhor a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que como fui com Moisés, assim serei contigo. Deus promove e promoverá nesse capítulo o mesmo milagre, um milagre similar ao que ele promoveu por meio de Moisés. Se por meio de Moisés Deus abriu o Mar Vermelho, por meio de Josué Deus abriu o Rio Jordão. Para quê? Para engrandecer Josué perante aquele povo, porque o povo talvez estava em dúvida sobre a respeito da liderança de Josué. Então Deus engrandece Josué. Na travessia do Rio Jordão nós vemos também a determinação que a arca passasse perante todos primeiro, que a arca fosse à frente, que a arca fosse o guia. A arca da aliança representava a presença do Senhor, dizendo e mostrando que aquele milagre seria operado por conta da benevolente presença do Senhor entre eles. E nós temos também no final da travessia do Rio Jordão, um memorial erguido para que aquele fato grandioso também ficasse na memória, na história do povo de Israel. Verso 5, depois da travessia, capítulo 5, depois da travessia, nós vemos a circuncisão dos filhos de Israel. Aquela nova geração não havia sido circuncidada. Deus começa então a preparar, nesse capítulo, depois de preparar Josué, os guerreiros, Deus prepara o próprio povo, a circuncisão, a celebração da Páscoa, e algo muito interessante, o envio do príncipe do exército do Senhor, uma cristofania, a manifestação muito provável de Jesus Cristo a Josué no final do capítulo 5, encorajando ele mais uma vez por aquilo que viria logo em seguida. Capítulo 6 a 12, então, vai ser a narrativa da conquista. Como foram as conquistas, os métodos de vitória, como se deu, em quais cidades. Então, várias conquistas vão ser narradas aqui. Algumas são muito conhecidas. A primeira, a mais conhecida de todas, a conquista de Jericó. A primeira cidade conquistada por Deus
usando a vida de Josué. É o capítulo 6. Nós podemos talvez lembrar de cor que essa cidade tinha uma grande muralha, uma muralha intransponível, uma muralha que, falando de uma linguagem militar, não tinha como ser derrubada facilmente. Algo que colocou em choque, em medo, até aquela antiga geração. Deus chega para Josué e estabelece um método de vitória. Vocês vão rodear a cidade de Jericó por 7 dias. 7 sacerdotes vão levar consigo 7 trombetas. No 7º dia, vocês vão rodear a cidade 7 vezes. E ao soar da trombeta, o povo vai gritar. E aí sim eu entregarei Jericó nas suas mãos. Eu não vou pedir para levantar a mão aqui quem já aplicou esse texto em sua vida particular. Nós podemos abrir um comentário, fazer um comentário aqui. Tendo em vista tudo isso que já foi dito, da dependência de Deus, de que Deus estava esperando que o seu povo confiasse nele cegamente, nós podemos comentar aqui como esse texto tem sido mal aplicado nos dias de hoje. A aplicação desse texto nos dias de hoje é simplesmente o oposto daquilo que está querendo nos ensinar. Simplesmente o oposto. Infelizmente, o contexto neopentecostal adotou aquilo que se chama por atos proféticos. Um tipo de prática religiosa, doutrina, na verdade uma heresia, que ensina que nós temos que batalhar num ambiente material, num ambiente visível, para que assim se atinja resultados no ambiente espiritual. E ao ler um texto desse, com tanto número 7, o pessoal já fica alvoroçado. O tanto de número 7 que tem aqui, esse texto tem alguma coisa para nós. Então, nós vemos pessoas rodeando casas, lugares, enfim, fazendo de uma maneira física a mesma coisa que foi feita aqui, procurando receber da parte de Deus um livramento, um milagre, alguma coisa. E sabe, eu não sei qual é a sua muralha de Jericó, ou seja, um obstáculo intransponível na sua vida. Hoje pode ser sua família, problemas familiares, pode ser uma crise financeira, pode ser uma crise emocional, espiritual. A verdade é que todos nós temos muralhas de Jericó. Situações, problemas que, ao olharmos para as nossas forças, nós não vemos esperança. E o que esse texto está ensinando é exatamente o contrário do que muitos buscam fazer quando buscam soluções familiares e dão 7 voltas na sua casa. É completamente o oposto. O episódio da queda da muralha de Jericó e a conquista de Jericó nos ensina exatamente que Deus quer que nós abandonemos todos os métodos humanamente lógicos. Todos os métodos que aos olhos humanos parecem úteis, Deus quer que nós abandonemos. Deus quer que não seja a nossa maior esperança. Deus simplesmente ensinou aquele povo a acreditar que por meio de um grito, ou de gritos, aquela muralha cairia. Deus está nos ensinando que diante de muralhas de Jericó, nós temos que confiar única e exclusivamente no que Ele disse para resolver aquilo. O seu problema é um problema familiar? No casamento, com os filhos? Ao invés de dar 7 voltas na sua casa, por que você não experimenta aplicar os princípios familiares que Deus ensinou nas Escrituras? E de maneira cega, e de maneira
totalmente confiante, você acreditar que aplicando aqueles princípios que vêm da parte de Deus, algo sobrenatural vai acontecer. Esse é o convite que esse texto nos traz. Abandonar os métodos humanos e confiar em Deus, 100%. Então essa é a conquista de Jericó. Aquela muralha cai, os guerreiros entram na cidade, tomam os despojos, o ouro e a prata, que deveriam ser dados ao Senhor, destrói todo o resto, animais, todos, e conquistam aquela cidade. Posteriormente, a conquista de uma cidade chamada Ai. Uma cidadezinha muito desguarnecida, muito fácil de conquistar. Tanto é que Josué pega meia dúzia de soldados, não vamos levar todo mundo não. Vai lá, de maneira fácil nós vamos conquistar essa cidade. Para surpresa de todos, eles não conquistaram, eles perderam a batalha. Alguns israelitas foram mortos. E Josué então fica desesperado. Como pode nós conseguirmos derrotar Jericó e perder uma batalha em Ai, uma cidade tão pequena e inofensiva? É então que Deus vem e diz: há pecado no meio de vocês. Há pecado no meio do meu povo. Há entre vós aquele que, desrespeitando a minha orientação, guardou para si em sua tenda despojos da guerra de Jericó, da cidade de Jericó. E então, por meio de sorteio, pelo lançamento de sortes, que chegam em Acã, um pai de família, que guardou na sua tenda, lá dos despojos de Jericó, ouro, prata, que deveria ser dado ao Senhor, e uma capa babilônica, objeto de idolatria. Depois daquilo, ele é punido, ele é morto. Então Deus diz: agora sim, entregarei Ai na mão de vocês. Eles vão, conquistam a cidade de Ai, e ali começa uma saga. Dos capítulos 9 a 11, resumidamente, 17 cidades foram conquistadas. E algo muito interessante, dessas 17 cidades, nós temos que 7 delas foram conquistadas em um único dia. O tão famoso dia em que o Senhor parou o sol para que o exército de Israel conseguisse aniquilar essas 7 cidades de uma vez só. Gibeão, Jerusalém, Hebrom, Jarmute, Laquis, Eglon e Maquedá. Em um outro episódio, outras 6 cidades foram tomadas. Uma campanha de guerra em que Deus entregou a Israel todas as cidades da região sul, a conquista do sul da terra prometida. Nós temos também, no final do capítulo 11, outras 5 cidades: Azor, Madom, Aquisaf e Arabá. Agora nós temos a conquista da região norte da terra prometida, em que Deus, de maneira milagrosa, concede vitória, mas por meio da confiança e da batalha do povo de Israel. Capítulo 12 mostra quais foram as conquistas de Moisés antes de atravessarem o Rio Jordão. Capítulo 13, nós temos as terras que não foram conquistadas por Josué. Deus chega e diz a Josué no capítulo 13 as seguintes palavras: olha, Josué, você já é tardio em idade, você já está um pouco velho. E eu vou então fazer com que a sua campanha militar de conquistas se encerre por aqui. Você já cumpriu a sua missão, você já conquistou o centro da terra prometida, você já conquistou o sul e o norte. A sua missão, o seu dever está cumprido. Entretanto, eu ordeno à próxima geração
que continuem as campanhas militares para conquistar os demais povos que estão ao redor. Essa foi a palavra de Deus e a ordem de Deus. Essa ordem de Deus viria a ser descumprida pela próxima geração, que não quiseram mais conquistar nenhum povo. E isso trouxe muitos prejuízos. E um deles, o mais famoso, o povo filisteu, que por décadas e décadas molestaram o povo de Israel por conta da desobediência. Segunda divisão, nós temos do capítulo 14 a 21, a divisão da terra conquistada. Nós temos, no início do capítulo 14, mostrando que a divisão foi feita por meio de sorteio, por meio de lançamento de sorte. E assim Deus mostrou a sua vontade quanto à distribuição da terra. Nós não temos tempo para aprofundar nisso, mas alguns fatos interessantes sobre a divisão da terra. Caleb, aquele servo fiel, além de Josué, ele foi o único da antiga geração que entrou na terra prometida. Deus deu a ele uma cidade específica, a cidade de Hebrom. Capítulo 14 você vai ver isso. No capítulo 20, interessante nós vermos o estabelecimento das cidades refúgio, que era a moradia temporária daqueles que cometiam homicídio culposo. Era uma cidade em que não poderia haver uma vingança contra aqueles assassinos que, sem querer, acabaram tirando a vida de alguém. Acho que o Thales falou um pouco sobre isso. Capítulo 21, interessante nós também vermos que a tribo de Levi não recebeu nenhuma parte do território conquistado. Porque a herança da tribo de Levi era o Senhor. A tua herança será o Senhor, será o seu trabalho ao Senhor. Entretanto, foram eleitas 48 cidades em toda a terra prometida, espalhadas, onde eles poderiam morar, onde eles poderiam habitar. Espalhadas então essas 48 cidades, para que eles também ajudassem o povo, para que eles pudessem acompanhar o povo, pudessem ensinar o povo. Última parte do livro, capítulos 22 a 24. Os últimos atos de Josué. No capítulo 22, Josué despede as duas tribos e meia que colaboraram nas batalhas. Aquelas duas tribos que haviam cumprido o seu compromisso de ajudarem nas batalhas, foram abençoadas, foram dispensadas, e elas voltaram então para habitar na terra que haviam recebido. Capítulo 23, a exortação de Josué. Josué começa um discurso muito conhecido. Ele aborda alguns pontos. Ele diz àquele povo: vocês que vão habitar nessa terra a partir de agora, tendo recebido a promessa de Deus, tendo recebido a bênção de Deus, vocês precisam fazer as seguintes coisas. Vocês precisam lembrar da fidelidade de Deus. Ele foi fiel com vocês. Ele cumpriu todas as promessas. Vocês estão na terra que mana leite e mel. Vocês precisam continuar as campanhas de guerra, de conquista, de expansão do território. Não se esqueçam disso. Vocês precisam cumprir a lei que Deus deu a Moisés. Vocês precisam ser fiéis a essa lei. Vocês estão proibidos de se misturarem com o povo que está ao redor de vocês, com os pagãos. Vocês precisam ser santos. Vocês não podem se casar com eles. Vocês não podem se misturar. Vocês precisam ser santos. E vocês precisam ter consciência de que se vocês desobedecerem a Deus, virá um castigo sobre vocês da parte do próprio Deus. Parece que Josué
sabia exatamente qual seria o livro de Juízes, em que o povo de Israel fez questão de desobedecer cada um desses pontos. E por 420 anos aproximadamente, receberam um castigo de Deus. Mas esse é o assunto para o próximo livro. Capítulo 24, é a despedida de Josué. Ele renova a aliança do povo com Deus. E ele solta aquela célebre frase: eu e minha casa serviremos ao Senhor. No final do livro nós temos a morte de Josué. E assim o livro se encerra. Esse é o panorama do livro, em que foi descrita a conquista, a divisão e os últimos atos de Josué. Caminhando para o fim, eu gostaria de trazer a importância do livro, dois aspectos teológicos e uma última aplicação pessoal para nós. Sabe, é muito interessante nós pensarmos que o livro de Josué, ele é muito parecido no seu conteúdo, na sua função, com o livro de Atos. É muito interessante nós aprendermos isso. Existe uma similaridade entre esses dois livros. O livro de Josué é para mostrar que as promessas de Deus dadas na antiga aliança aos patriarcas se cumpriram de maneira cabal. E o livro de Atos é exatamente focado nisso. Tudo aquilo que na nova aliança Jesus cumpriu, o que foi narrado nos evangelhos, nós vemos ser descrito esse cumprimento, esse avanço, no livro de Atos. O livro de Josué termina mostrando que deveria ocorrer uma expansão do reino de Israel. Mostra que a conquista da terra prometida não terminaria ali. Eles conquistaram uma boa parte, mas deveriam avançar na conquista. O livro de Atos termina da mesma forma, mostrando que a expansão do evangelho continuaria. E que nós, o povo de Deus, que somos incumbidos de continuar esse avanço. Há uma grande semelhança entre esses dois livros. O segundo destaque teológico que eu gostaria de dar aqui, é que o livro de Josué reúne dois assuntos muito polêmicos. Dois assuntos que nós temos muita dificuldade de unir, de trazer harmonia. Nós cremos na soberania de Deus. A palavra de Deus é repleta de narrativas, de ensinos que mostram que Deus está acima de tudo e de todos, e que a vontade dele é feita independentemente da vontade do homem. A história está nas mãos de Deus. O propósito da vida é aquele que é o propósito de Deus. Os decretos de Deus não podem ser impedidos. Soberania. O livro de Josué está repleto de narrativas sobre a soberania de Deus. Ora, a conquista da terra prometida é algo que aconteceu em decorrência da soberania de Deus. Eu darei essa terra a vocês por meio de conquistas militares. E assim será, e assim foi. Nós vemos muralhas intransponíveis serem derribadas por meio de gritos de homens, mas na verdade, por meio do poder do Deus soberano. Nós vemos o sol sendo paralisado por Deus, para que Josué conquistasse 7 cidades em um dia. A soberania de Deus, a glória de Deus, o decreto de Deus, o seu poder. Mas ao mesmo tempo, nós vemos que essa soberania atua em resposta a obrigações e responsabilidades do homem. É a soberania de Deus em harmonia com a responsabilidade do homem. A minha soberania está ao lado de vocês. A minha soberania
povo meu, é benevolente a vocês. Mas espera-se, eu espero que vocês, para serem beneficiados, para vocês serem abençoados pela minha soberania, vocês precisam me obedecer. Essa é a pauta da relação de Deus com o seu povo. Deus salva o seu povo por meio de uma ação unipessoal dele, porque está muito bem comprovado que o homem não pode se salvar. Mas quando esse homem é salvo e inserido em um contexto de relacionamento com Deus, Deus estabelece essa relação entre a sua soberania e as responsabilidades do homem. É por isso que nós, povo de Deus, contamos com a soberania de Deus a nosso favor. Mas nós temos que ser um povo que ora. Ser um povo que busca a Deus, que depende desse Deus, que se coloca de joelhos e se derrama diante de Deus, mostrando: nós dependemos de Ti, nós buscamos o Senhor, nós precisamos da Tua benevolência. Nós contamos com a soberania de Deus, mas nós somos um povo que busca a santificação. Queremos ser um povo separado para o Senhor. Queremos ser um povo que demonstra os seus atributos nessa sociedade. Nós queremos nos esforçar, Senhor, sim, para sermos um povo diferente. Nós contamos com a soberania, mas nós somos um povo que abraça o reino de Deus e a missão da evangelização com toda a força. Nós nos prontificamos a evangelizar, nós nos prontificamos a sermos vasos usados por Deus, nós nos prontificamos a estudar as Escrituras, nós nos prontificamos a nos preparar, a buscar o enchimento do Espírito Santo, porque temos responsabilidades. A relação perfeita entre soberania e responsabilidade. Alguma lição espiritual e prática para nós. Bom, nós poderíamos tirar muitas lições desse livro, né? E como é difícil tirar apenas algumas, porque o tempo ele é um pouco mais curto. Então, mediante oração, eu busquei: Senhor, o que esse livro pode nos trazer de ensino? O que esse livro pode mudar? Como esse livro pode mudar as nossas vidas? Como que nós podemos ter a nossa mente transformada, nosso coração transformado, atitudes que sirvam, Senhor, de memorial na nossa vida? Como esse livro pode nos impactar? E Deus me conduziu a dizer e falar sobre a nossa relação com o propósito de Deus. Sabe, o propósito daquela antiga geração, que ficou no deserto, que não participou da conquista da terra, sabe qual era o propósito deles? Conforto. O propósito deles era não guerrear, era paz, era indolência. Eles não queriam aquilo. E eles acharam que poderiam descumprir a vontade de Deus, porque os propósitos deles seriam maiores do que os propósitos de Deus. E nós temos dificuldade em relação a isso. Como o propósito da nossa vida, esse tema tão importante na nossa vida, nos tira a paz, nos deixa tristes, desanimados, nos deixam abatidos, muitas vezes insatisfeitos. E é algo que, à semelhança daquela primeira geração, nós temos muita dificuldade de entender. A nossa relação com os propósitos de Deus. Primeira questão: o propósito da nossa existência não diz respeito à nossa vontade.
O propósito de existirmos não é para cumprir aquilo que nós queremos, do jeito que nós queremos e realizar os nossos sonhos. Não é. Nós estamos aqui, vivos, salvos por Cristo Jesus, principalmente nós redimidos, para cumprir o propósito de Deus. O nosso propósito não pode e nunca vai estar acima do propósito de Deus. Nós não podemos nos entristecer, nós não podemos nos desanimar, ficarmos frustrados, quando a nossa vontade muitas vezes entra em conflito com a vontade de Deus. O livro de Josué nos mostra que se você percorre esse caminho de cumprir a sua vontade pessoal, independente e não querendo saber qual é o propósito de Deus, você vai ter uma vida de frustração. Você não vai cumprir o seu objetivo nessa vida. Você não vai ser feliz. Outra questão. A nossa vida é uma ferramenta para Deus cumprir os seus propósitos. E não é o contrário. Deus é uma ferramenta para nós cumprirmos os nossos propósitos. É assim que nós muitas vezes lidamos com Deus. Nós enxergamos Deus como aquele que é uma ferramenta para nós atingirmos os nossos propósitos. Aquele que nos dá bênçãos, aquele que faz milagres, aquele que é bom, aquele que sempre atende o nosso pedido. Quando na verdade é o contrário. Nós somos criados, nós somos salvos por Deus, exatamente para servirmos de ferramenta para o propósito dEle, e não o contrário. Aquele povo achava que Deus era um Papai Noel. E a partir do momento que a vontade de Deus era que eles batalhassem para conquistar, Deus já não era mais interessante para eles. Deus já não era mais tão bom assim. Será que você não vê Deus assim? E quando Ele não faz a sua vontade, quando essa ferramenta não serve, você age como uma criança birrenta, que bate o pé, esperneia e grita, eu quero, eu quero, eu quero. Em relação aos propósitos de Deus, pessoas não são insubstituíveis. Moisés passou. Aquela geração antiga rebelde passou. Mas foi levantado um Josué e uma nova geração foi levantada. Independentemente de você, você não é insubstituível. Deus cumprirá os seus propósitos. O cristão só atinge alegria, satisfação plena, quando ele está em harmonia com os propósitos de Deus. E isso acontece mediante os seguintes passos: submissão aos objetivos de Deus, submeter-se à vontade de Deus. Meu amigo, pare de ignorar a vontade de Deus para a sua vida. Para de se fazer como um surdo, como alguém que não está entendendo. Pare de correr atrás de riquezas, de sucesso terreno. Pare de ficar correndo atrás de sonhos somente, como primeiro lugar da sua vida, e ignorando o que Deus tem para você. Você não vai ser feliz, você não vai ser satisfeito. É difícil sim saber qual é o propósito de Deus exatamente para você. E eu não estou aqui para revelar nada, eu não adivinho RG, nem CPF, e não vou saber exatamente, por meio de uma profecia, o que você vai ser semana que vem, daqui 10 anos. Mas 3 coisas eu sei que Deus tem para a sua vida, com certeza. Primeira coisa, Ele quer que você se reconcilie com Ele. Deus quer que você conheça Jesus Cristo, seu Filho. Que você seja salvo, que você seja perdoado, que você mude de vida, que você seja restaurado, que você seja feito uma nova criatura. Eu tenho certeza absoluta que o propósito primário de Deus para a sua vida é isso. Segundo propósito é a sua família.
É você cuidar da sua família, evangelizar a sua família, você ser um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, cumprir o seu papel na família. O terceiro, com certeza, é para você que é crente, a sua participação no reino de Deus. Não sei se como um missionário, um pastor, um diácono, não sei como, mas você foi chamado por Deus para participar do avanço do reino de Deus. Se você é um cristão que não tem como prioridade essas coisas, você não será feliz. Porque os propósitos do nosso Deus Todo-Poderoso e Soberano para você, certamente partem desses 3 pontos. Como o meu propósito de vida entra em harmonia com o propósito de Deus para que eu alcance a satisfação? Obediência à lei de Deus. Assim como Deus disse a Josué. Ao contrário do que fez Acã. Assim como ele disse àquele povo: me obedeçam, e vocês estarão de acordo com o meu propósito. Obediência. Obediência é a forma pela qual nós nos harmonizamos com o propósito que Deus tem para nós. Dependência e fé no método de Deus. Eu tenho também um chamado ministerial, eu quero cuidar da minha família, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero buscar a vontade de Deus. Mas nem sempre nós buscamos o método de Deus, o tempo de Deus. Nós estamos procurando os nossos métodos. Nós procuramos a nossa maneira, aquilo que nos agrada, mas Deus tem os seus métodos. Deus tem as suas formas de agir. Você quer se casar, você quer ter um relacionamento, mas você busca os métodos de Deus para escolher um marido, escolher uma esposa? Ou você é aquele que busca no mundo, busca em métodos ilícitos, se satisfazer dessa forma? Por último, eu encerro. Como nós nos harmonizamos com os propósitos de Deus? Fazendo ao contrário daquele povo. Quando nós nos satisfazemos que a glória de Deus está sendo revelada. Quando muitas vezes a nossa vontade não é feita, mas a vontade de Deus é feita. E a vida é cheia desses episódios. A vida é cheia desses momentos em que a nossa vontade muitas vezes não é feita. Nós não estamos na casa que queremos, no emprego, na situação, na posição que nós sonhávamos. Porque a vontade de Deus está sendo feita. Agora, sabe qual é o segredo de estar em harmonia com o propósito de Deus? É independente das circunstâncias, você estar satisfeito. Como Paulo falou, eu não importo se eu estou preso, eu não importo se eu já sofri açoites, eu não sei nem se eu vou sobreviver, eu não sei nem mesmo como vai ser o meu futuro, mas eu sei de uma coisa: eu me alegro na vontade de Cristo sendo realizada em mim. Quer ser feliz, cristão? Quer ser satisfeito, alegre, acordar de manhã e abrir um sorriso no rosto? Siga esses passos. Faça como Josué, faça como aquele povo da segunda geração, que confia em Deus, que obedece a Deus, que está satisfeito com o método de Deus. Esse é o segredo de uma vida plena. Esse é o segredo de uma vida alegre, independente das circunstâncias. Que Deus possa abençoar, que o Espírito possa agir por meio dessa palavra. Inscreva-se no novo canal da Igreja Aliança do Calvário no YouTube. Ricos conteúdos, aulas de EBD, exposições bíblicas e práticas das confissões históricas batistas, curso de Teologia Confessional Batista Reformado. Igreja Aliança do Calvário, novo canal no YouTube. Inscreva-se.